E aí, Dev, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo do canal. E então, dessa vez aqui eu vou estar ensinando vocês a como criar um to-do list, beleza? Para você estar usando aí para agendar suas tarefas e fazer as coisas do dia a dia, tá? Então aqui, nosso to-do list vai funcionar da seguinte maneira. Você vai digitar o que você vai fazer, por exemplo, colocar aqui beber água, né? Tem que se lembrar de ficar hidratado. Então, bora lá. Beber água. Marquei aqui. Ah, vou colocar aqui que eu tenho que atualizar o computador. Atualizar computador. Show. Então, eu coloquei aqui, incluí. Ah, beleza. Já bebi água hoje. Marquei aqui. Quando eu marcar aqui, já vai automaticamente sublinhar, dizendo que a tarefa tá ok. Se eu clicar aqui de volta novamente, desmarca. E aqui eu posso estar realizando a exclusão dele. Beleza? Então, vamos lá pro código. Então, aqui dentro do código já... vou estar deixando para vocês a estrutura da pasta pronta, tá? Já formatadinha, já do React, tudo limpinha, para vocês não precisar estar criando, beleza? Então aqui a gente, depois que você baixa a pasta ali, você pode estar dando, caso você use um yarn, pode estar dando somente um yarn aqui no console, ou caso você esteja utilizando o Node, pode dar um npm install, e aí ele vai baixar as dependências do projeto, beleza? Para a gente começar, então vamos já colocando aqui. Como estou utilizando o yarn, eu vou colocar um yarn add aqui, então React Icons, tá? E para baixar o React Icons que a gente vai estar utilizando, e também vamos baixar aqui também o Styled Components, beleza? Caso você não esteja utilizando yarn, você pode estar trocando aqui de yarn add aqui por npm, tá? Install, que daí ele baixa as mesmas dependências, tá? Então vamos baixar lá e assim que baixar eu já volto. Então aqui já no nosso projeto com nossas dependências já baixadas, né? Vamos abrir aqui o nosso console. Vamos dar aqui então um yarn start para inicializar nosso projeto. E assim que para a gente verificar como, se está tudo funcionando corretamente. Então aqui já o nosso projeto está rodando. Então vamos lá começar a codar, beleza? Então aqui onde está o nosso H1, aqui a gente vai substituir, mas primeiramente a gente vai criar aqui uma pasta então chamada home, tá? Nossa pastinha home aqui, e dentro da pasta home vamos ter um arquivo chamado index.js, e dentro ainda da pasta home vamos ter o styles.js, que vai ser onde vai ficar a nossa estilização, tá? Então aqui dentro do nosso arquivo vamos começar agora então a importar nosso React, tá? Então aqui a gente já importando a nossa function, só vou descomentar essa linha aqui, Ctrl KU, a gente descomenta. Aqui a gente já vai poder colocar então um parênteses e jogar aqui o nosso container, tá? Beleza, jogando container aqui, e aqui também a gente já vai estilizar então ele aqui, container. Salvando aqui, vamos vir aqui no nosso app.js, apagamos esse aqui e joga aqui a pasta que a gente acabou de criar, tá? Home, então vamos importar ela aqui também, né? Antes disso tudo, import home from, então aqui ponto barra home, não precisa jogar o arquivo index, como já tem ali, ele já vai puxar automaticamente, tá? Então se tudo der certo dentro da nossa aqui, isso aí, ficou tudo branco, show de bola, tá? Então só para ter certeza, podemos jogar um H1 aqui dentro e colocar aqui home, tá? Voltando aqui, já aparece ali pra gente, show? Então bora lá, vamos começar então a nossa estilização aqui, tá? Então vamos deixar esse H1 aqui, só dentro aqui vamos colocar um header mesmo, e jogar esse H1 aqui para dentro, né? E aqui dentro desse H1 aqui a gente vai colocar então um título to do list, né? E aqui dentro desse, e agora aqui embaixo desse header vamos colocar um componente cadastro, que é o que a gente vai criar daqui a pouco, tá? Vamos aqui então dentro do cadastro, vamos colocar aqui também um form, tá? Que ele vai ter por enquanto, não vai ter nenhum action aqui, tá? Ele vai ser só um submit. Vamos colocar aqui então já a função de um submit, e vamos deixar aqui por enquanto em branco, tá? Ou mesmo vamos deixar vazio assim, que fica melhor, tá? Dentro aqui então vamos colocar o nosso input, que é do type text, um placeholder aqui, descreva sua tarefa, tá? E aqui vamos colocar também um button, e com o type desse button aqui submit, que ele que vai executar a nossa função, tá?
Então aqui vamos escrever incluir, ele vai dar erro ali embaixo no console, super normal, como a gente não tem ainda a estrutura. Já vamos agora criar essa estrutura também para o nosso componente estar funcionando. Então vamos lá, começar a utilizar o container. Então todo componente que você cria, você deve colocar como export const e o nome do componente que você está utilizando aqui. No nosso caso, vamos utilizar o container, que seria a nossa div, né? Nossa div master ali. Vamos colocar aqui então padding um EM, tá? Aqui um background, então de um background aqui, um roxo meio escuro, 6C63FF, tá? Aqui vamos colocar aqui então um width de 50 VW. E aqui vamos colocar um border radius também aqui de 5px, tá? Já vamos voltar aqui para a utilização, vamos colocar aqui o nosso cadastro, né, que é export const cadastro e style header. Opa. Header template literal, né, que coloca para inicializar o nosso HTML. Então aqui ainda continua dando tempo por causa do nosso submit ali. Não vim aqui só por enquanto deixar ele como aspas aqui. Vou colocar, vamos ver se ele funciona. Não, acho que ele não vai carregar. Vou colocar aqui no container, então chamar o nosso cadastro também, né? Ficou show de bola aqui já. Então vamos continuar aqui no nosso CSS. Então dentro do nossa div a gente tem um header ali, né, também. Então podemos colocar aqui então o e-comercial header. E aqui só fechar aqui isso. Então aqui a gente vai colocar então display flex align items center. Vamos jogar tudo pro centro, né? Um justify content center também. E assim a gente alinha o header em si pro centro. E o nosso margin bottom aqui de 5px, só para dar um espaçamento ali embaixo entre a escrita, né, e os componentes aqui, tá? Vamos aqui pro cadastro agora, tá? Então aqui a gente vai colocar então um display flex também, um justify content space between. Aqui então puxar o form nosso, então vou colocar aqui um display flex nosso form também, né, para deixar todo o width 100%, para ele ocupar todo o nosso container, tá? E dentro do nosso form que vai ser o nosso input. E dentro do nosso input, então só vou colocar um margin right aqui nele de 0.5 em, tá? Aqui já tá dando forma, então já tá alinhado os dois componentes aqui. Agora vamos criar aqui dentro do próprio nosso RC mesmo, vamos criar uma nova pastinha aqui que vai se chamar styles, que é onde vai estar o nosso styles global, tá? Então aqui a gente vai dar um nome aqui para o arquivo styles. Vamos colocar aqui global styles, que é melhor. Global styles.js, que é onde a gente vai colocar o nosso reset aqui, tá? Então aqui a gente vai dar um import create global style, né? Já carrega aqui style de components, tá? E agora a gente vai dar um export default create global style, abre o template literal novamente. E agora a gente vai começar a utilização, tá? Vamos lá, então. Eu vou passar aqui para vocês uma fonte, tá? Vou deixar o link dessa importação ali na descrição do vídeo, que é a fonte Roboto, tá? Que a gente vai estar utilizando no vídeo. Então aqui vamos colocar um asterisco para zerar tudo que a gente tem para zerar. Margin 0, padding 0 também, outline 0. E o nosso box sizing aqui, vou colocar aqui como border box. Show. Agora vamos aqui então para nossa parte do focus também, né? Utilizar aqui. Quando der focus para a gente tirar o nosso outline também. Eu não quero que fique no nosso componente. Então agora vamos lá para o HTML, o nosso body e também para div root, tá? Então aqui display
Flex, Align Items, Center, Justify Content, Center também. E eu quero que ocupe a minha tela inteira, então o nosso rate de 100% aqui. Então nosso Align Items aqui, agora sim, ajustado. Uma vírgula ali, HTML, e aqui no HTML também acabei colocando ponto, tá? Vamos agora então estilizar somente nosso body. Então aqui dentro do nosso body vai ter um background, vai ser o 17, 19, 23, e também, né, o WebKit aqui para ele, para deixar tudo mais suave. Então WebKit, fonte, smoothing, tá? Vou colocar aqui ele como anti-alias. Então aqui vamos utilizar o body, o nosso input, nosso button, aqui. Vamos colocar aqui então uma fonte aqui de 14px, a nossa Roboto, e caso ele não encontre a Roboto, vamos colocar aqui a sans serif, qualquer fonte sem serifa, ok? E vamos colocar aqui, definir a cor padrão já para white. Show? Agora vamos aqui utilizar nosso input também de forma global. Então todo input que a gente colocar na tela, ele vai ter essa estilização, tá? Estilização bem básica aqui para ele, então só um rate aqui para ele de 50px. Vou colocar 2 pontos aqui. A altura dele também então de 100%. O border radius aqui também então de 8px. E um padding aqui 0,16. Um background para ele aqui também, que é o background que a gente vai estar utilizando aqui, é o FFF. Colocar uma borda em torno dele também, vai ser de 2 pixels, solid, 519 a cor dele, e o color do texto dele então vai ser um 2C, 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 que é um cinza meio escuro, tá? 2C, 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 isso. Nosso placeholder também, então ele vai ter uma cor diferente. Deixando aqui o placeholder. Ele vai ter o color dele aqui também 519, da mesma cor da borda. E agora vamos para o nosso button, né? Nosso button. Opa, button. Então vai ter o cursor pointer para dizer que é clicável, tá? Então eu defini aqui um rate para ele de 50 pixels, tá? Um width aqui para ele então de 150 px, tá? Um border radius aqui de 8px, nosso botão. Um font weight aqui também para ele de 500. Color vai ser branco por enquanto, que é a cor dele, né? Do nossa escrita color. Border 0, tirar a borda dele. E o nosso background desse botão também vai ser 519. Não atualizou ainda, porque a gente tem que vir aqui dentro do nosso app aqui e importar ele também. Pode ser tanto em cima quanto embaixo, mas preferencialmente pode colocar por último. Global Style. E também vamos importar ele agora também, né? Import Global Style. Aí você já vai puxar aqui from Global Style. Só vou trocar o nome dele aqui para maiúsculo, como coloquei ali embaixo. E vamos utilizar aqui o nosso template, o nosso React Fragment, para poder colocar ali, para ele não identificar isso como uma div, tá? Então aqui ele já está estilizado, beleza? Então galera, aqui dentro do nosso to-do list, pode ver que não está bem centralizado. Vamos dar uma olhada no nosso CSS aqui, tá? Ficou esse alto aqui. E também aqui tá errado.
para aplicar a fonte lá no nosso botão. Isso aí, agora centralizado e a fonte aplicada, já ficou tudo certinho. Então esse aqui a gente já não vai mais usar. Vamos partir lá de volta para o nosso index, nosso home, continuar a nossa parte de estilização agora da nossa listagem, que é a parte de baixo, tá? Então bora lá. Então aqui vamos definir o nosso list, que vai ser o outro componente, e dentro desse nosso list a gente vai ter o nosso list item, tá? Vai ser o que a gente vai receber dentro dele. Então aqui dentro a gente vai ter outro componente chamado name task, que vai ser o nome da nossa tarefa, tá? E embaixo desse name task vai ter uma div, somente uma div, tá? E aqui a gente vai ter os nossos ícones de excluir e de checar lá quando você resolve, tá? Então a gente vai importar aqui, a gente já baixou, vamos importar aqui direto do nosso React Icons. Então vou colocar aqui import aqui from React Icons e eu vou pegar do Material Design, tá? Então vamos puxar aqui o nosso MD Check, que vai ser o componente de checagem, e o nosso MD Delete, tá? Salvando aqui, já tá ok. Ele vai dar o erro por causa desses componentes que não existem ainda, mas aqui a gente já vai arrumar isso daí para tá testando, tá? Então aqui a gente vai colocar nosso MD Check aqui. Vamos colocar um size para ele de 24, tá? Um color aqui também, vamos passar direto aqui. Um color de 00FF1F. E vamos passar agora, fechando nossa tag aqui. Depois a gente vai passar as outras propriedades dele aqui, que vai ser as funções. Removendo aqui. Vamos agora colocar, em vez de MD check, vamos colocar MD delete aqui embaixo, tá? E a cor aqui também vamos tá alterando essa cor, que vai ser a hashtag FF0000, que vai ser o vermelho, tá? Salvei aqui, mas ele vai continuar dando erro. Vamos então lá para a parte da estilização da list, tá? Então aqui a gente pula aqui o cadastro e vamos lá, mais um componente, export const list, tá? Ela vai ser também uma div, tá? Style.div. E vamos colocar aqui então export const name task, que a gente vai estar utilizando depois esse componente. Style.span. E vamos também exportar aqui nosso list item aqui, tá? Export const list item. Então vai ser uma div também. Style.div. Salvando aqui, já é para parar de dar erro. Vamos lá importar agora, na verdade, né? Senão ele não deixa. O list name task e list item. Salvou. Já tá carregando aqui, né? Se a gente vir aqui nossa name task aqui, vamos colocar teste 1, por exemplo, já fica aqui já. Então vamos começar a dar vida para esse componente, tá? Então aqui dentro do nosso list a gente vai estar colocando um margem top aqui para dar um espaçamento da parte de cima de 0.5 em. Vamos aqui um max height para ele, aqui uma altura máxima aqui de 60 VH, tá? E o overflow aqui a gente vai ser alto para não deixar estourar quando ultrapassar nosso certo limite ali da altura, tá? Puxando aqui então o nosso scroll bar, vamos estar utilizando aqui para estilizar ela, para no caso deixar ela invisível. O WebKit aqui, scroll bar. Vou colocar aqui então o tamanho dela, que a gente vai colocar para 0, tá? E daí ele já fica invisível ali pra gente. Vamos deixar o name task para estilizar depois. E vamos aqui primeiro para o nosso list item, tá? O nosso list item. Então aqui, display flex, justify content, space between, que eu quero que tudo fique distanciado. Então eu vou aqui colocar um margem top de 0.5 em.
0.5 em, um padding aqui de 1 em, o border radius aqui também de 3px, tá? Vou colocar aqui também um background color aqui para ele, vai ser aquele 519. Podemos apagar aqui o color, deixar só o background mesmo, tá? E aqui agora a gente vai estilizar a nossa div e o nosso SVG, que são os nossos ícones, beleza? Então vamos lá, então puxar aqui o where div e SVG, apagar um desses dois pontos e colocar, então eu quero que ele tenha um margin left entre eles de 1 em e o cursor pointer, né, já que ele vai ser clicável, né, vai ser as nossas funções. Vamos ver como que tá ficando. Ó, já tá estilizadinho, bonitinho, então já tá dando forma ao nosso to-do list, tá? Agora a gente vai começar a fazer as inserções aqui, carregar isso de forma correta, tá? Dinâmica. Então vamos lá pro código para a gente terminar essa parte então da inclusão, para deixar ele funcionando então da forma correta aí, tá? Então vamos aqui no nosso index, né? Então aqui agora a gente vai fazer a nossa função de salvar, né? Que nada mais é que a gente agora, quando inserir, ele vai alimentar automaticamente essa nossa listagem aqui. Então aqui a gente vai começar utilizando aqui no React, né? Vamos começar pegando algumas propriedades aqui. No nosso caso, então, vamos importar aqui já o use state, né? Que a gente vai estar utilizando. E também vamos colocar aqui o use effect, que a gente vai usar ele depois. Beleza? Então vamos lá. O use effect, o use state importado. Então a gente vai começar agora aqui fazendo uma function aqui dentro do nosso componente home mesmo, tá? Vamos colocar aqui. Então, function handle salvar, né? Aqui. Então agora a gente vai pegar toda a função, quando ela vem com onSubmit, ela vem os eventos desse grid, tá? Então aqui a gente vai passar como event mesmo. E aqui a gente vai colocar o event.prevent default, tá? O que é esse prevent default aqui? Então esse prevent default ele serve para prevenir que o React recarregue aquela página quando der o submit do nosso form, tá? Então quando a gente clicar no botão ali de incluir e ele chamar essa função, o comportamento normal do React é fazer a recarga dessa tela, né, no caso. E aqui a gente passando esse event.prevent default, ele vai prevenir que ele faça a recarga dessa tela. Então só realizando a funcionalidade que a gente está querendo, beleza? Então aqui depois de ter colocado o event aqui, vamos lá então declarar uma constante aqui que vai ser a constante de dados. Ela vai ser um objeto que vai receber o nome, tá? E também aqui, o nome, que vai ser, futuramente aqui vai ser a nossa tarefa, e a gente já vai declarar isso. E vamos passar a nossa propriedade checked também aqui, que no caso vai ser como false, que ainda ela não foi concluída, certo? Então aqui nosso use state já vamos fazer a declaração dele. Então aqui const tarefa, né? E também aqui o nosso set tarefa, ele vai ser igual a use state e vai ser vazio, tá? Que vai ser o nome, né, no caso, que vai estar recebendo ali, tá? Depois então de declarado aqui, então aqui embaixo nossos dados já vamos estar armazenando então aqui em local storage, tá? Então vamos colocar aqui local storage ponto set item, tá? E colocar aqui, definir uma chave como dados mesmo. E aqui depois de dados, a nossa chave, vamos passar aqui o json.stringify, que para gravar ele em local storage é necessário converter ele para string, e vamos passar aqui o nosso dados, tá? Passando então o nosso dados, eu vou dar um reset no nosso grid, então event.target.reset, que ele vai fazer nada mais que zerar os nossos campos de texto ali que tem no nosso grid. Feito isso, a gente pode estar salvando aqui. E agora sim a gente vai passar aqui no nosso onSubmit aqui. Quando for dar o submit da página, no caso do form, ele vai chamar a função handle salvar, tá? Salvando aqui. A gente vai precisar também passar aqui
dentro do nosso input aqui no nosso onChange, tá? Nosso evento onChange, vamos precisar aqui passar ele para estar capturando a tarefa aqui no caso. Então, para a gente saber o que está sendo inserido ali, tá? Então, vamos colocar aqui, definir uma função que eu preciso para ele não disparar. Então, set tarefa e vamos passar aqui e.target.value, que assim ele vai alimentar o nosso ele vai alimentar o nosso estado lá, né? Aqui ele está dizendo que o useState aqui não pode chamar na função home, só porque ele está com a função aqui minúsculo, né? Então vamos definir aqui como maiúsculo mesmo, que a gente definiu a nossa pasta como minúsculo, function home. Vamos puxar lá embaixo, onde está fazendo o export também, vamos colocar aqui home com H maiúsculo. Agora sim ele vai fazer a carga corretamente. Beleza, carregou. Então aqui ainda vai estar carregando essas informações aqui, tá? Dentro do nosso, mas por momento a gente já vai arrumar isso. Vamos só fazer um teste, ver se está fazendo as inserções corretamente. Então deixa eu abrir aqui meu console e deletar a variável dados que tem lá. Então você pode vir aqui, né? Até o próprio inspecionar elemento aqui. Ou apertar a tecla F12 do teu teclado. Ou Ctrl Shift C no caso do Edge. E a gente vai vir aqui em aplicativos, tá? E aqui em aplicativos, dentro do armazenamento local, ele vai ter esse localhost e aqui vai estar o nosso, tudo que for adicionado, né, salvo aqui. Então vou só deletar os dados aqui, atualizar que foi deletado. Vou vir aqui e fazer uma inserção. Então teste 2, incluir. Se deu tudo certo, a gente atualiza aqui. Já está inserido aqui nome teste 2, tá? Então agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar aqui no nosso código e vamos começar a fazer para recuperar essas informações, tá? Então aqui a gente vai declarar mais uma constante, que vai ser o nosso constante que vai armazenar, né, os dados do viewState quando carregar. Então aqui a gente vai colocar data e setData. E aqui vamos passar o useState, então aqui. Só que em vez dele ser vazio agora, vai recuperar as informações que a gente tem no local storage. Então, que JSON.parse, que eu vou estar transformando ele de volta num objeto. E dentro de JSON.parse eu vou colocar aqui localStorage.getItem e vou passar só a chave que eu coloquei lá, que seria nosso dados, que a gente armazena aqui embaixo, né? Então aqui eu tô colocando a chave como registro de dados e eu só vou colocar aqui em cima como dados novamente. Para garantia, então, eu só vou fazer a verificação, né? Caso ele não tenha nada ali dentro, ele me retorne um objeto vazio, tá? Retornando esse array vazio para mim. Então, aqui dentro agora do nosso handle salvar aqui, a gente vai mudar algumas coisas para ele estar recuperando, né, essas informações. Então, aqui embaixo de dados, a gente vai colocar aqui uma constante dados array, tá? E aqui sim ele vai receber agora clonar todo o que a gente tem dentro do nosso data lá e adicionando o nosso dados, né? Então aqui o que ele vai fazer, ele vai basicamente clonar o nosso objeto data aqui em cima e tudo que tiver recuperado aqui, e ele vai armazenar já dentro desse dados arrays e vai incluir por último também o nosso dados, assim permanecendo todo o nosso registro já incluso antes e incluindo o novo registro. Em vez de a gente salvar aqui agora dados, vamos colocar para salvar aqui o nosso dados array, tá? E vamos usar aqui também o setData para estar armazenando dentro da nossa variável, no caso nossa variável data, que seria novamente recarregado o nosso dados array. Então sempre que for incluso, ele já vai dar um setData atualizando o nosso estado ali para os últimos registros, tá? Então aqui dentro do nosso list agora a gente vai abrir aqui chaves para estar colocando um código JavaScript dentro. Por quê? Porque a gente agora vai fazer um map dentro do nosso objeto de data ali, né? A gente vai fazer esse map para estar percorrendo essas informações. Então aqui vou passar o nome da minha função, que vai ser dado, né? Que vai ser o que eu vou estar utilizando para carregar. E como segundo parâmetro ele requer o index, né? Esse próprio index. Para que eu estou passando o index? Para colocar uma chave mesmo, porque dentro do nosso list item, quando eu coloco um objeto de data, ele requer obrigatoriamente que você coloque uma key aqui dentro, tá? Então aqui dado index, após a gente abrir aqui o nosso parênteses, vou fazer uma função e colocar mais uma chave. E aqui dentro dessas chaves agora sim a gente vai dar um return, que vai ser o nosso conteúdo HTML, que nada mais é que o nosso list item, tá? Então
colocando aqui dentro do nosso return, nossa tag list item, indentando o código. Aqui agora dentro da nossa name task aqui, a gente vai passar dado.name. Ele já vai carregar tudo o que a gente tiver já cadastrado. E como eu disse antes, aqui eu vou passar uma key, senão ele vai ficar dando erro no console, tá? Não é algo que impede o funcionamento, mas ele fica aquele erro no console porque ele precisa que tenha uma chave ali, ou um número, uma letra, qualquer coisa que não se repita dentro desse objeto, tá? Então o nosso index, como ele nunca se repete, eu passo ele como uma key. Eu vou colocar aqui dentro da nossa name task também, vou colocar aqui nossa propriedade checked, tá? Que a gente vai colocar isso, vai recebendo nossa propriedade checked passando aqui. Por quê? Porque eu quero saber que quando isso for checado, eu quero que exiba uma determinado estilo para minha escrita, e também quando ele não for checado, eu quero que ele permaneça sem aquele tracinho em cima que eu tinha mostrado antes no começo do vídeo, tá? Então aqui no checked a gente vai passar dado.checked, se for sim, né? No caso, se for checado, passando nos true, se não, vai passar false, beleza? Então aqui tá tudo certo. Vamos passar agora para o nosso styles aqui. Dentro do nosso name task aqui, a gente já vai estar estilizando isso também. Aqui dentro do nosso name task aqui, a gente vai estar estilizando ele. Então passando aqui o text decoration dele. Text decoration. Duplicou aqui, vamos apagar aqui no começo. Dentro do nosso text decoration, a gente vai passar aqui a props. E passar como uma propriedade, então props.checked, que seria o que? Aquela propriedade que eu tô passando aqui no nosso index, né? Que ele vai querer saber se esse cara existe. Então vamos passar aqui, né? O props.checked. Se ele for então true, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o line aqui para mim, aquele tracejado, né? Em cima. Opa. Line approach, né? Aqui colocando, e caso ele não for, então ele vai passar só um none mesmo, tá? Então para o nosso on2weight também vamos passar aqui on2weight, tá faltando fechar ali, né, com os pontos e vírgulas. Vamos colocar aqui fonte weight aqui e vamos fazer a mesma coisa, só que em vez aqui vamos passar uma props, né, para ele pegar as propriedades desse componente. E aqui também a mesma coisa, fazer a verificação, props.checked, né? Se for checado, o que eu quero que faça? Eu quero que coloque, deixe ele em negrito, então passo um bold. E caso não, passo none mesmo, tá? Show de bola. Então quando ele for checado, a parede tá dando erro pra gente aqui, vamos verificar o que é que tá dando erro. Data map is not a function, vamos ver aqui o porquê. Ele tá dando isso. Data. Nosso data aqui, tudo certo. O que tá ocorrendo aqui, galera, provavelmente seja por causa desses dados que a gente colocou antes ali, né? Sem estar seguindo a forma correta. Então eu só vou deletar ele aqui. E só dar um F5, ele vai recarregar para mim já aqui o nosso to-do list, tá? Vamos colocar aqui então teste 2, que ele já vai fazer a inclusão, né? Provavelmente ele tá incluindo ainda da forma errada. Vamos dar uma olhada aqui, nosso aplicativo, nome, né, dados.name, name não, né, então é dados.nome. Isso já vai melhorar o nosso carregamento aqui dessa função. Já carregou, já fez a atualização, então se eu colocar aqui, por exemplo, teste 3 e incluir, ele já inclui aqui para mim. Beleza? Então essa parte da inclusão já tá ok. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos tratar a parte de incluir e de checar aqui, né? Que vai ser os nossos dois ícones aqui que não tem função ainda, tá? Então vamos passar aqui para a parte do nosso código e vamos criar aqui então mais uma função que agora vai ser a nossa função de exclusão. Então aqui vamos chamar um function handle excluir mesmo, colocar aqui, e vamos receber o index, tá? Por isso também aquela função de eu estar recebendo esse index, além de eu estar passando como key, eu vou estar usando ele dentro da nossa função de exclusão aqui, que eu vou pegar diretamente o index do nosso array e fazer a remoção dele, tá? Então aqui, const dados excluído. Opa. Vou colocar aqui, passar nosso data, né? Que nada mais é nosso estado ali em cima, que tem os nossos registros. Então, dados excluídos ponto splice,
Esse splice aqui é usado para fazer a remoção. E eu vou passar o nosso index e eu quero que remova do nosso index apenas uma posição, ou seja, remova somente esse registro que eu estou passando. E agora eu vou atualizar o nosso data de volta, tá? Então set data, dados excluído, tá? E vou armazenar já em local storage novamente as funções ali. Vamos só copiar esse set item aqui de cima, passar aqui embaixo. E já vamos armazenar ele de volta aqui, passando aqui os nossos dados excluídos. Ou seja, ele já vai fazer a atualização para a gente do local storage com os novos registros sem esse cara aí, tá? E agora a gente, para poder fazer a atualização, como não é um evento aqui, não é um evento disparado pelo nosso grid aqui no caso, pelo nosso form, que é no submit, ele precisa que ele seja recarregado, né, no nosso grid. Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos declarar mais um estado aqui em cima, tá? Que vai ser o nosso atualiza grid. Então aqui eu vou passar atualiza grid e o set atualiza grid. E ele vai iniciar como false, tá? Independente. O estado dele aqui no caso vai ser independente. Ele iniciar como false ou como true, mas eu vou iniciar como false porque faz mais sentido, né? Mais lógica. Mas basicamente o que a gente vai fazer para atualizar ele? Eu só vou negar esse cara. Vou negar o estado que ele tá hoje. Então, como ele vai estar como false, eu vou negar ele aqui. Atualiza grid, nego o próprio estado dele. Então, quando ele excluir, ele vai setar esse cara aqui para true ou para false, conforme o estado dele. Agora que vem a sacada do nosso use effect, tá? E dentro do nosso use effect, a gente vai fazer a recarga dessa informação baseado no nosso atualiza grid. Então, vou chamar aqui o use effect. Como primeiro parâmetro, ele requer que passe uma função, então uma função vazia para ele. E como segundo parâmetro, o que a gente vai fazer? Vai passar aqui como segundo parâmetro, só arrumar essa função aqui, passar como segundo parâmetro aqui, apagar o parênteses que está sobrando, o nosso atualiza grid. Então toda vez que houver uma modificação nesse estado aqui, ele vai executar o use effect e vai fazer a recarga para a gente, tá? Então aqui vamos criar uma constante, dados grid, vai ser igual ao, vamos fazer o nosso JSON aqui de cima, né? Então json.parse.getItem aqui, ele vai ser esse cara aqui, fazendo a mesma verificação, né? Se ele for vazio, ele vai retornar. Se ele for nulo ou diferente, alguma situação diferente que não seja possível carregar, vamos passar um objeto vazio para garantir que não venha nenhum dado a ser carregado de forma errada ou que quebre até mesmo nossa aplicação. E aqui eu vou dar um set data dados grid. E daí ele já faz a carga pra gente. Basicamente vai ser isso. Então toda vez que essa função for chamada e ele atualizar aqui o nosso atualiza grid, o que ele vai fazer? Ele vai disparar o use effect porque houve uma mudança aqui e ele vai fazer todo o nosso carregamento de grid de volta. Atualiza grid, né? Não tinha escrito errado, atualiza grid. Então vamos só colocar os nomes corretos aqui. E agora a gente vai pegar esse handle excluir aqui e vai passar lá no nosso ícone de exclusão. Então vamos vir aqui no md_delete, né? E colocar aqui a função de onClick. Passar uma função vazia, por quê? Por que dessa função vazia? Senão toda vez que eu carregar essa parte ele vai ficar fazendo a carga e vai deletar, né, meus registros. Então eu só quero que ele delete quando eu clicar em cima. Então vamos colocar aqui o handle excluir, né? E passando o nosso parâmetro de index para ele, que daí assim ele vai saber qual o registro que ele deve deletar. Salvando aqui, já vamos voltar aqui para nossa aplicação. Então vamos fazer um teste aqui, teste 3, já deletou. Se eu dar uma recarga aqui na nossa aplicação, ele já não está mais aqui, teste 2 continua. Agora vamos passar para a fase então da nossa conclusão, né? Concluir nossa tarefa. Então embaixo aqui do nosso function de handle excluir, vamos criar mais uma funçãozinha aqui que vai ser a handle concluir, né? Então, function handle concluir. Passando também o nosso index, porque a gente só vai alterar a nossa propriedade. Vamos fazer a mesma coisa com os dados alterar, chamando o nosso data, que contém as atualizações, já contém os nossos registros atualizados. E aqui vamos fazer uma verificação, né? Então, se dentro do dados alterar
passando a posição do nosso index aqui sobre colchetes. Ponto checked, que é a ponto checked, que seria a nossa propriedade do dados, né? Que a gente está salvando lá em cima, que é a nossa propriedade para saber se está checado ou não. Se ela for checada, então o que vai acontecer? Eu vou simplesmente dar um dados alterar, passando a posição do nosso array, né? E vou alterar essa, no caso vou fazer essa alteração para false, né? Alterando ele para false. E caso ele não for else, então só vou negar, né, a função de cima aqui, dados alterar aqui, vamos colocar como true. Após isso, então, o que a gente vai fazer? Embaixo aqui, vamos atualizar o nosso data ali em cima, passando dados alterar, já com a atualização da propriedade. E vamos chamar já o nosso local storage, né, para fazer a gravação já desse objeto alterado. Então, eu, ao invés de dados excluído aqui, eu passo dados alterar. E vamos fazer a atualização do grid, lógico, né? Senão ele não vai fazer a atualização pra gente, tá? Então aqui, vou negar, atualiza grid. Handle concluir, vamos chamar ele lá embaixo, então no nosso md check aqui, mesma situação, on click, chamando ele aqui, função vazia, passando o handle concluir e passando o nosso index, tá? Salvar aqui, voltando para nossa aplicação, cadastrar aqui o teste 4. E se eu marcar aqui, ele já sublinha e já deixa em negrito conforme a gente tinha passado, tá? Então, só revisando essa parte, a gente criou a função e dentro do nosso styles aqui, no nome da task, aqui no componente que a gente criou, que é um spam, eu passei pegando a propriedade, no caso que eu passo para ele, dentro dessa nome task, ele contém as props, verifico se ela está checada, se ela tiver checada, ele passa o traço em cima, caso não. E se ele tiver também checado aqui, ele já vai deixar em negrito, e caso ele não esteja, ele deixa normal, certo? Aqui a gente podia dar uma refatorada aqui nesse código para ficar melhor. A gente pode vir aqui, então, em vez de fazer toda essa verificação, se ele é checado ou não, a gente poderia simplesmente pegar, então, nosso dados alterar, pegar a posição dele, index aqui, né? Ponto checked, que ele vai ser, ele sempre vai ser a negação, né? Então, passar aqui, ele sempre vai negar ele mesmo, tá? Então, negando ele, comentar esse código aqui, vamos fazer o testezinho rapidão. Então aqui continua marcado, desmarquei, marquei, desmarquei, e é isso aí. Deletei aqui também, deletado, tudo certo. Se eu vim aqui, vamos cadastrar 1, 2, 3, fazer a inclusão, marcar. Então, uma refatoração já desse nosso if, não precisa fazer esse bloco de código aqui, dessa forma fica mais limpo o código pra gente. Então, salvando, nossa aplicação funcionando 100%. Caso você queira, também pode fazer uma validaçãozinha aqui dentro do salvar. O que a gente pode fazer aqui para garantir que não seja incluído, né, uma task sem nome, né, que vai ficar ali. Se eu fizer a inclusão de uma task sem nome, por exemplo, aqui dá um incluir, ele não, né, sempre vai pegar por último que estava registrado dentro da task, né? Ou por exemplo, se eu recarreguei a primeira vez que eu carregar aqui, vim aqui tentar incluir ele, incluir o vazio. Então aqui a gente tem 2 erros a resolver, tá? Então, primeiramente, a gente fazer uma verificação antes de fazer essa inclusão. Então, aqui a gente pegar o nosso tarefa, né? Se existir, ele vai passar por dentro desse código aqui, tá? Se na verdade vamos fazer a negação aqui, né? Então eu dou somente um alert, né? Aqui um alert. Informe o nome da tarefa. Dá um return, né? Return nosso alert aqui. Então toda vez que ele for vazio, ele vai vir aqui e informe o nome da tarefa, tá? O nosso event.PivotDefault que tá lá embaixo, então ele não está prevendo, né, que não está prevenindo a recarga. É só salvar aqui de volta. Então se eu der um incluir, ok, ele já não recarrega mais aquela que nem aconteceu antes.
Se a gente vir aqui também colocar, agora ele vai fazer a inclusão normal. Se eu der incluir aqui, então ele vai replicar, né, o último registro. O que eu quero fazer? Eu não quero que isso replique, então vou vir aqui embaixo, antes do nosso reset, eu vou colocar aqui set. No caso não vai ser o data, né, não vai ser o nosso set tarefa, e eu vou voltar ele para vazio. Voltei ele para vazio, né? Quando eu der inclusão, ainda tá a última aqui, não deu a recarga aqui, agora sim. Se eu der incluir, fórmula da tarefa, vou colocar aqui ABC, ele vai fazer, né, a inclusão aqui. Se eu incluir, ele já zerou de volta. Certo? Então o nosso vídeo é isso, ensinando a fazer esse to-do list aqui, tudo certinho, funcionando, né? Também o nosso scroll ali, que vocês viram que ele não estendeu para mais o tamanho máximo, não quebrou. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal aí para dar aquela força, beleza? Falou, fui!